Vamos falar sobre o contraintuitivo na copy, tá? E para estar falando disso, eu quero falar de duas marcas. A primeira, Coca-Cola, e a segunda, a Red Bull, tá? Essas duas marcas, e a gente vai levar em consideração alguns pontos, e que o principal para mim é a captura da imaginação, tá? A captura da mente humana. E como isso é importante na copy, no formato e até mesmo nos ingredientes que você venha utilizar na criação do teu produto ou na marca do teu produto, tá? Então, a gente vai ter aqui a Coca-Cola e a gente vai ter a Red Bull, beleza? Então, o que eu quero fazer aqui com você é que você leve em consideração alguns pontos sobre a Red Bull que vão de encontro ao que talvez a gente, em primeiro momento, pensaria na hora de estar construindo um produto. Porque o teu produto, ou a tua oferta é o que vai vender para o teu cliente, tá? Uma oferta muito boa vai salvar uma copy ruim, mas uma copy muito boa jamais vai salvar uma oferta ruim, tá? Então, a tua oferta precisa ser muito boa. E vamos dizer que eu chegue para você, tá? E aí a gente tá na mesa da minha empresa e a gente vai levantar uma discussão com toda a nossa equipe. E eu faço a seguinte pergunta, tá? Como podemos competir com a Coca-Cola? Como podemos competir com a Coca-Cola? A gente chegou depois que a Coca-Cola e agora a gente precisa estar competindo com ela, precisa estar ganhando mercado nesse mercado de bebidas. Como a gente pode estar competindo, tá? E aí, nessa mesa, tá? Ali, a mesa com a nossa equipe, vai surgir as seguintes ideias. Surgem essas ideias, tá? Então, bora lá. Precisamos fazer uma bebida mais gostosa. Ou então, outra pessoa diz o seguinte: precisamos fazer uma bebida mais barata, tá? Ou surge a ideia de fazer uma bebida em uma garrafa maior. Então, são essas ideias que vão surgindo, tá? Então a gente vai ganhando dessa forma. A gente vai conseguir competir com a Coca-Cola dessa forma, tá? E são essas ideias que vão surgir em 99% dos casos, tá? Se eu pergunto para você, você falaria isso? Ou então você me diria, cara, arruma um influencer, coloca celebridades na frente, tá? Para ganhar o povo com um rosto conhecido. E são ótimos pontos, tá? Mas então, surge uma pessoa nessa roda aí de perguntas e respostas e ela diz o seguinte: vamos fazer algo totalmente diferente. Vamos fazer o seguinte. Isso é o que essa pessoa diz, tá? Vai de encontro a 99% das ideias que surgiu nessa mesa de discussão. Vamos fazer uma bebida mais cara e vamos fazer uma bebida com gosto de remédio. Ok. Todo mundo ia olhar assim pra ela e falar: caramba, não, não, isso aí não vai dar certo, isso não vai vender, tá? Isso não vai dar pra gente estar competindo com a Coca-Cola. Ela é gostosa, tem um bom preço, tem garrafas grandes. A gente precisa ganhar nesses pontos, tá? É isso que a gente precisa ganhar. Mas isso aqui, ó, que eu tô falando pra você, foi exatamente o que a Red Bull fez para rivalizar com a marca de bebidas mais poderosa dos últimos tempos, tá? Foi exatamente isso que a Red Bull fez. E o que ela fez? Ela foi contra-intuitiva. Contra-intuitiva. Foi contra a lógica e o senso comum
de qualquer marqueteiro, qualquer empresário. Ao invés de se apegar à economia, ao invés de se apegar nesses benefícios de trazer um valor muito mais baixo, se apegaram ao que eu chamo de influência psicológica. Foi exatamente isso que ela fez. E como é que você faz isso, tá? Para a gente fazer isso, a gente precisa entender como a cabeça das pessoas funciona. Se você entender como a cabeça das pessoas funciona, vocês conseguem capturar a atenção delas, a imaginação delas, tá? E como é que funciona? As pessoas não pensam o que sentem, não dizem o que pensam e não fazem o que elas dizem. Apenas experimentamos as coisas como percebemos as coisas, tá? Os sentidos do corpo, tá? Então, as pessoas não vão pensar o que sentem, não dizem o que pensam e não fazem o que elas dizem. Apenas experimentamos as coisas como percebemos as coisas, tá? Vamos analisar o que a Red Bull fez para poder competir nesse mercado de bebidas, tá? Então, o que a Red Bull fez, cara? Primeiro, beber demais pode ser fatal. E isso não é brincadeira, tá? Alguns nutricionistas vão apoiar esse ponto, tá? Mas aqui a gente está falando sobre a influência psicológica que a Red Bull teve nos seus clientes. Teve e tem, tá? Primeiro ponto. Beber demais pode ser fatal. Então, pressupomos que algo cheio de energia tem que ser em um tamanho menor. Senão, podemos ter efeitos prejudiciais à saúde, tá? Então, o que fazemos? Tratamos a bebida como medicinal. Exatamente isso que é feito, tá? Exatamente dessa forma. O segundo ponto que a Red Bull fez, tá? Segundo ponto. Um elixir não tem um gosto tão bom. Aceitamos o gosto ruim, pois pensamos nele como um remédio. E a gente sempre pressupõe que os remédios têm um gosto ruim, tá? Então, imagine o seguinte: você comprar um elixir com gosto de sorvete de chocolate. A gente ia ficar meio receoso, tá? A natureza daquilo que percebemos afeta a natureza da nossa experiência. É exatamente isso, tá? O preconceito com algo que vamos beber, com algo que vamos comer, ele acontece após a nossa percepção, tá? Daquilo que a gente vai estar ingerindo, tá? Então, a natureza da nossa experiência é muito importante, tá? Então, a gente entendendo essa natureza de como a gente experiencia as coisas, tá? E como o que percebemos afeta isso, vamos conseguir ali construir bastante coisa, tá? E o terceiro ponto é o seguinte: precisa
ser caro. Associamos, associamos o bom ao caro. Sempre, sempre. Se for bom e barato, já causa desconfiança. Principalmente se a gente já tem um conhecimento sobre outras coisas da mesma linha, tá? Então, a gente utiliza essa ferramenta aqui de traqueamento, tá? Ok. Ela custa ali US$ 160 por mês. As outras que são concorrentes seguem a mesma linha. Mas chega uma que vale apenas apenas US$ 20 por mês. Você já olharia desconfiado. Nossa, tá muito barato, tem alguma coisa que falta. Então, a gente já, pela percepção, então essa percepção que a gente já vai tendo, já vai afetando a nossa experiência. A gente já vai querer utilizar aquela coisa ali já com preconceito, já. Isso aqui vai ser ruim. Isso aqui, isso aqui não é tão bom, tá? Então, basicamente é isso. Então, esses foram os 3 pontos que a Red Bull fez, cara. A Red Bull sintetizou essas 3 qualidades, tá? Perigoso, ou seja, é fatal. A mágica, tá? Por trás do Elixir. Então, é algo hum, que vem dos filmes, a corrida pelo Santo Graal, tá? Pela cura. Então, é algo mágico. E o terceiro é algo caro, porque é bom. E ela sintetizou tudo isso no slogan dela, tá? E qual é o slogan dela? Te dá asas. Você consegue ser livre, você consegue voar, você consegue ser diferente. São características que a gente daria muita coisa para poder ter isso. Então, o contraintuitivo, vou colocar aqui, o contraintuitivo foge do óbvio, tá? Ele foge do óbvio. E aí, aquilo que foge do óbvio, ele sempre prende a nossa atenção, tá? Porque gera um choque no cérebro humano. É uma equação que precisamos resolver. Então, por isso que tudo que é novo, tudo que traz essa percepção de novo, prende a nossa atenção. O nosso cérebro está sempre buscando economizar energia. Sempre, 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 sempre. Então, ele trabalha com associação. Então, se ele vê algo que é igual ao que ele já viu anteriormente, ele não presta atenção, porque ele já teve aquela experiência. Mas quando tu vem com algo que é contraintuitivo, que foge do senso comum, que traz aquele choque de isso é novo, que cria aquele embate dentro de você, o teu cérebro precisa prestar atenção para ele poder resolver essa equação que é criada dentro da tua cabeça. Se a gente for pensar em outra empresa que fez muito bem isso, me faz lembrar da Liquid Death. Eu não sei se você já ouviu falar dessa empresa, que é a empresa do Mark, tá? Do Mark Cesário. Deixa eu colocar ela aqui. Ela tá bem aqui, ó. Aqui Mark Cesário o nome. Cara, é uma empresa que vale hoje no mercado 700 milhões de dólares. Essa empresa aqui. E o que esse cara fez, cara? Ele totalmente fugiu do padrão, tá? E como eu te falei, tu pode fazer isso pela copy, pelo formato, pelo brand da tua marca, pelo ingrediente que tu tá fazendo. E o que esse cara fez, tá? Ele começou com o seguinte: primeiro ponto, água enlatada. Cara, anda na tua cidade procurando água enlatada. Ele colocou água enlatada. Ok. O segundo ponto, o nome. Ou seja, ele juntou ali, tá? Líquido mortal,
E você, isso já, como assim? O cara tá vendendo algo perigoso, cara? Como é isso? Como é isso? É totalmente diferente daquilo que você percebeu, tá? E como eu falei, o que percebemos afeta a nossa experiência. E ele fez isso, tá? E aí colocou aquele slogan, tá? Mate a sua sede. E em menos de 2 anos, a empresa alcançou um valor de mercado de 700 milhões de dólares. O contraintuitivo vende muito, cara, muito. Quem fez muito isso foi o John Carter, tá? Que é um copyright sensacional. Ele fez muito isso com aquela copy do jogador de golfe de uma perna só. Aquela copy é vinculada até hoje, e até hoje ela vende. É totalmente contraintuitivo, é totalmente contra o senso comum. E quando você faz isso no formato, cara, teu formato não segue o padrão, teu formato do anúncio, teu formato da VSL, teu formato da copy, os ingredientes que tu utiliza, o brand da tua empresa, a tua divulgação. Quando você faz isso, você atrai, você captura a atenção das pessoas, a imaginação. Então, quando a pessoa percebe algo, isso vai afetar a experiência dela. Então, se você entender bem isso na hora de estar construindo o teu produto, a tua copy, tá? De estar pesquisando teus ingredientes ali, se tu vende um nutracêutico, se tu vende cosmético, é muito interessante tu pensar por esse lado, tá? Muito interessante. Então, o contraintuitivo captura a atenção, influencia a psicologia humana e aquilo que percebemos afeta a nossa experiência. Se você souber utilizar isso, tenho certeza que vai dar muito bom em tudo aquilo que você está fazendo.